Show me the money. Bom, de a cada 10 gestores de ações que a gente recebe aqui no Stock Pickers, 9 vão dizer que a bolsa tá barata. Ponto final. E eu confesso, Gustavo, quando eu falei com você, eu achei que de alguma forma essa ia ser a mensagem também, né? E você começou o inverso, falou, cara, não, na verdade depende totalmente, né? Uhum. Então eu acho que esse ponto inicial me pega bastante, porque talvez seja a principal dúvida e ficar falando só que a bolsa tá barata ficou meio cansativo também. Eu gostei até que você comentou comigo, né? Você falou, cara, os preços não, a narrativa se manteve a mesma, mas os preços não são mais os mesmos, né? Exatamente. Então eu queria começar por esse ponto, assim, por que você não acha, por mais que você seja um gestor de ações e a Távola seja uma casa muito conhecida por ter estratégias focadas em ações, especialmente aqui no Brasil, por que você não acha que a bolsa está barata? Eu acho assim, barato ou caro é sempre uma ponderação de cenários, né? Eu acho que a bolsa está barata do cenário Tarcísio, né? É um cenário, só que tem outros cenários, né? E assim, eu acho que o mercado costuma sempre olhar para um lado, né? E, normalmente na direção que o preço está se movendo, as coisas estão subindo agora, acho que vem a narrativa sempre para corroborar, só que existem outros cenários, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, olhar ali no final do ano, né, novembro, dezembro, a gente teve um anúncio de pacote fiscal do governo, que no final mostrou que esse governo não tem compromisso com corte de gastos. Logo depois também veio, exatamente, eu acho até que por esse fiscal frouxo, né, o piano tem que ser carregado pelo Banco Central e anunciou, né, uma subida de 300 bases, né, foram 100, mas uma promessa de mais 200 bases. Então assim, a gente foi para um juro real ex ante de 10%, né? Eu acho que isso fez até cair a ficha que essa discussão de resultado primário era menos relevante, né, 0,5% para lá e para cá, e acabava que quando você fazia a conta para baixo toda, né, com pagamento de juros, o déficit nominal todo, nossa trajetória de dívida estava explosiva. Então, naquele momento, por exemplo, o mercado teve uma correção gigante, né, e quando você olha, né, 6 meses depois, né, pouco mudou. Né, o que a gente, eu acho que teve foi alguma realocação de portfólio global, né, entrou algum dinheiro aqui, né, bastante dinheiro, mas nem é tanto contextualizando lá para fora, mas aqui mexe o preço. Então as coisas andaram, né, a narrativa vem, eu acho que assim, a gente passou 6 meses do tempo, acho que o evento relevante que a gente tem é a eleição lá na frente, estava 2 anos distante quando a gente estava lá no final do ano, né, ninguém queria falar de eleição porque estava muito longe, passaram só 6 meses apenas. Então, assim, eu acho que eu gosto até de usar como termômetro as utilities, né? Acho que às vezes essa contextualização de preço do mercado, os parâmetros ficam um pouco soltos, né? Ficar tentando olhando múltiplo, eu acho que isso é muito altamente dependente do cenário. Quando você vai para as utilities, você consegue ter menos erro de projeção, né? Você consegue ter um pouco mais de firmeza para parametrizar as coisas. Então, assim, a gente largou ali no final do ano passado, as utilities estavam com uma gordura de investimento bastante relevante, 14, 17% de TI real, né? Então, assim, você pega uma NTNB de 7,5%, estamos falando aí na média de 8 pontos de prêmio, né? Então realmente era uma gordura de investimento enorme. A gente ali naquele momento até estava alocando bastante, né? Eu gosto de sair um pouco dessa discussão às vezes de colocar como otimista ou pessimista, né? Se você me perguntasse naquele momento que a gente estava alocando, pô, você está otimista? Não, estou pessimista pra caramba, acho que o cenário é horroroso. Só que é isso, quando você vai para coisas mais tangíveis que você consegue fazer conta, te dá essa gordura de investimento para alocar, né? Eu acho que assim, de lá para cá, né, e aí exatamente puxando o gancho para responder essa pergunta, se a bolsa está barata ou cara, eu acho que assim, não é que está cara, não, eu acho que assim, ela é muito barata para o cenário bom, que é o cenário Tarcísio, com a troca de governo, um novo modelo, né, com uma proposta diferente, só que é uma ponderação de cenários. De lá para cá, os utilities subiram 40% esse ano, entre 30% e 40%. Papéis de varejo subiram muito mais até, Uhum. né, que são mais dependentes do cenário. Então, quando a gente olha hoje, a gente já vê as utilities negociando aí a 9,5, com 11 de TIR, né, para uma NTNB que fechou pouco de lá para cá, né, a NTNB continua aí acima do 7, então sei lá, 7,5, foi para 7,20, fechou pouco. E agora está com um prêmio aí de 2, 3% só. Então, assim, está bem mais perto do justo, do fair, né? Acho que assim, se você exigir 5 pontos de prêmio, né, de Equity Risk Premium, então assim, acaba que já está um pouco além até do fair. Então,
Acho que é daí que vem a nossa cabeça, que eu acho que assim, é uma ponderação. Não adianta olhar só para um lado. Sim, para o cenário positivo, a bolsa está muito barata, tem muito espaço para andar. As coisas, realmente a gente pode ter um governo que possa propor um ajuste fiscal que permita uma queda de juro relevante. Então a gente vai ver realmente um ciclo muito positivo. Só que esse é dos cenários, né? Então tem outros cenários. E eu acho que tem que ter esse equilíbrio de ponderação de cenários. Eu acho que assim, a narrativa ficou constante no tempo e o preço não ficou constante no tempo. De lá para cá as coisas andaram bastante. O Ibov mascara um pouco, da mesma forma que o Ibov mascarou no passado, durante as correções, parecia que a bolsa estava caindo pouco, porque a Petrobras teve um desempenho realmente muito forte, a Vale segurou, mas o resto dentro do índice caiu bastante. Agora está mascarando um pouco para o outro lado. Tem muita coisa que subiu bastante. Então, assim, usando as utilities como termômetro, de lá para cá subiram 30%, 40%. A gente tinha alocações bem maiores. Hoje a gente está com posição bem mais reduzida. Agora, esse ponto é interessante, né? Eu dedico 100% da minha vida às gestoras. Então, todos os meus dias, 100%, meu WhatsApp, onde eu vou jantar, até final de semana agora tá dedicado para isso também. Inclusive, já estive lá no escritório de vocês no Rio de Janeiro. E eu tenho a impressão, Gustavo, que é o seguinte, até pra gente fazer um bate-bola aqui. Cara, até nas casas que eventualmente são extremamente buffetenianas, digamos assim, aquela coisa super focada no bottom-up 100%. Até eles não estão discutindo muito sobre fundamento das empresas, né? Parece que a discussão ela morre quando a gente fala, tá, e o que vai acontecer na eleição, sabe? Dependendo do que acontecer na eleição, pode ser que as casas nem estejam lá, né? Então é um cenário meio que parece que a narrativa fica. Eu queria entender isso, assim, até para pegar a sua perspectiva. Você acha que, assim, o trabalho micro das companhias na linha do tempo, nesse momento, pelo menos, sei lá, de médio prazo, até, sei lá, 4 anos adiante, 6 anos adiante, você acha que isso realmente perde todo o efeito em detrimento do resultado da eleição? Eu acho que assim, no Brasil, o ciclo eleitoral, ele dita muito o que esperar para os próximos 4 anos, de repente 8, né? O governo se reelege, os 4 anos viram 8 anos. Eu acho que a gente está num momento, como eu falei aqui, o ano passado, final do ano passado, novembro, dezembro, aquilo ficou bem latente. Eu acho que a gente chegou perto do limite, assim, que no final, ou a gente parte para um ajuste, né? Para um modelo que você vai ter um ajuste fiscal para propiciar realmente uma queda de juro, ou então o ajuste vai ter que ser forçado, vai ser aquele ajuste via inflação, que a gente já viu algumas vezes, viu em outros países, né? O ajuste via inflação, que no final, para você conseguir diminuir a sua dívida, vai ter que inflacionar. Então, acaba que o ciclo eleitoral, e esse ciclo agora, eu acho que ele é muito importante, né? Esse componente de binariedade acontece com alguma frequência aqui no Brasil, né? A gente já teve lá Dilma e Aécio, lá atrás, em 2014, né? Acabou dando Dilma e a gente só não foi numa trajetória, de repente, de piora mais rápido, a gente foi, né? Vamos só lembrar, a gente teve um PIB caindo ali em torno de 8% durante 2 anos, então, porque teve um impeachment e teve uma mudança de governo, e aí realmente entrou um governo, o governo Temer, que propôs um ajuste inteligente, né? Todo o teto de gasto que propiciou um ajuste ao longo do tempo, e o mercado, a partir dali, melhorou bastante, né? Então, eu acho que esse ciclo eleitoral vai ser muito relevante, porque a gente tem 2 caminhos, assim, a gente não... Esse governo, novamente, ele já teve alguns checkpoints, né, alguns momentos para demonstrar realmente o desejo de reformas mais estruturantes, de você realmente conter os gastos, corte de gastos, e nada foi feito, né? Tá vendo agora de novo, né? No final é sempre uma busca por mais receita. E eu acho que a gente está batendo um pouco no limite. A nossa trajetória de dívida, né, como eu falei, eu acho que com esse juro que a gente está praticando, ela é totalmente insustentável. Então a gente tem que realmente utilizar o fiscal como freio, né? A gente está utilizando muito a política monetária como freio, e é isso, né? Praticar um juro real ex ante de 10% vai ser inviável, né? A trajetória da dívida explode, né? Então, e quanto maior seu nível, mais ele vai acelerando. Esse negócio vai espirar lá mesmo. Então, por isso eu acho que sim, esse ciclo eleitoral ele é muito relevante. E aí, nesse ponto, até que eu estava falando das gestoras, acho que até você fez uma introdução ao assunto tributário, né? Esse negócio do imposto tá uma cacofonia, vai e volta, não vou ficar entrando aqui muito nesse assunto, até porque tem muita coisa que nem tá definida, parte da pauta pode cair. E a gente até criou o InfoMoney Premium, que é uma newsletter nossa, que acho que o Nando vai colocar o link aqui na descrição, que vão vários conteúdos do Stock Pickers lá no meio, então para quem quer acompanhar isso no detalhe, a gente vai ter um conteúdo dedicado em breve aqui, só para falar do tema IOF. Não vou ficar gastando o tempo do Gustavo para falar disso agora, mas nessas conversas com as gestoras, o que eu percebi?
além desse ponto da eleição ser de fato o fundamento, digamos assim, todo mundo meio que numa narrativa do o risco de não ter bolsa, né? Ah, se você ficar de fora, você vai perder a festa, vai vir o bull market de novo, o Brasil é cíclico, vai vir o bull market, você vai estar de fora. Todo mundo meio que batendo nessa tecla o tempo todo. E eu não sei se isso, de alguma forma, o mercado é a média dos investidores, né? Eu não sei se isso, de alguma forma, afeta também o jeito que o mercado pensa, né? O senhor mercado lá pensa sobre os ativos e aí acaba fazendo alocações até pensando um pouco nessa, né? Tipo, putz, eu não posso ficar de fora desse mercado que ele vai andar, eu vou estar olhando de fora e eu vou perder esses ciclos que são rápidos, no Brasil costumam ser rápidos, dependendo da situação, né? E são proveitosos também na mesma medida. Você acha que esse FOMO ele afeta o mercado como um todo hoje? Ah, com certeza. Eu acho assim, é, toda vez que eu sempre busco tentar entender, quando a gente está lá na empresa discutindo qualquer investimento, tentar entender qual é o nosso edge para estar fazendo aquele investimento, né? Às vezes, em alguns momentos, pode ser é, é, uma pesquisa realmente mais aprofundada, um aprofundamento grande na pesquisa, a quantificação de alguma alavanca de valor ali, com uma exatidão maior, que a gente entenda a magnitude seja bem diferente do que o consenso espera. Às vezes pode ser investir em teses que tem algum preconceito, né? A gente tenta não ter esse preconceito, às vezes algumas teses o mercado se afasta, e em outros momentos o edge acaba que é psicológico, né? No sentido de que eu costumo dizer que acho que parte do nosso trabalho é ser um arbitrador de paciência, né? Eu acho que é conseguir investir com disciplina e conseguir esperar as coisas acontecer. No momento, né, acaba que de repente é isso, é conseguir resistir a esse FOMO, né? Porque eu acho que a bolsa já andou, teve uma boa andada, é óbvio que é só uma parte do movimento se a gente tiver realmente um outcome positivo, né? Só que tem os dois lados, né? E eu acho que assim, depois a indústria sofreu bastante aí nos últimos anos, a ansiedade está enorme, assim, acho que ninguém pode perder esse próximo bull market, né? Então acho que com certeza isso atua contra, né? Então acho que ter um pouco de paciência e disciplina é muito difícil, né? Eu sempre falo que o desconforto ele é presente o tempo inteiro, porque a gente como é um investidor ativo, né? Ativo tanto no long bias quanto no equity hedge, eu costumo dizer que às vezes não importa muito se o mercado está subindo ou está caindo, o desconforto ele é curioso, porque o desconforto está sempre acontecendo, porque você tem que sempre que tentar entender se você está com um posicionamento adequado para aquele preço, para aquele cenário, né? Então acho que isso gera o questionamento o tempo todo da gente estar com o tamanho certo, tanto individualmente, em cada posição, né, que a gente tem, cada investimento que a gente tem, quanto acho que o risco do portfólio como um todo. Então é um desconforto constante, sempre de estar pensando se a posição está adequada. Porque eu acho que até eu acho que a forma com que você se comporta quando você entra numa crise ou mini crise, pode ser uma mini crise micro de alguma empresa específica, acho que depende muito do tamanho que você entra nela, né? Então acho que as ações seguintes vão ser sempre derivadas das ações anteriores que você tomou. Então isso gera esse desconforto de estar tentando sempre buscar o tamanho correto, coerente ao cenário e o preço, né? Novamente, não adianta olhar só o cenário. O cenário é bom, o cenário é ruim. É o cenário e o preço, é um combo, né? Tem que tentar entender que preço você está pagando para aquele cenário ponderado. Então, dessa forma que eu enxergo. Com certeza, assim, as pessoas... É claro que assim, houve um fluxo muito relevante agora, recente, que fez os preços irem para cima. Acho que a indústria de ações não teve nenhuma alteração, de certa forma ainda tem resgate, não teve nenhuma aplicação, teve nenhum movimento ainda local no sentido de maior alocação em bolsa. As alocações de bolsa são pequenas, né? Na ponta lá dos alocadores estão pequenas em bolsa brasileira, né? Tem gente que brinca até que virou quase que uma criptoalocação, né? A alocação de bolsa virou um negócio tão pequenininho na carteira. É uma fezinha. Bota um pouquinho aí, deixa um pouquinho. Então, assim, isso não se alterou muito, mas com certeza as pessoas têm essa visão de que não pode ficar de fora desse próximo bull market. E, novamente, é uma probabilidade relevante disso acontecer. Só não é a única, né? Acho que até porque quando você vai na árvore de probabilidades, tem alguns nós anteriores dessa árvore aí que precisa, né, o Tarcísio ser candidato. Óbvio, tem outros candidatos também que podem realmente representar esse novo modelo, né, esse novo ajuste, esse modelo que a gente precisa, mas
quem é favorito na largada é ele. Os outros vai ser um negócio um pouquinho menos óbvio, né? Agora, o estrangeiro sempre foi muito importante no que tange preço para o Brasil, né? E normalmente o engraçado é que ele costuma operar bem Brasil, digamos assim, né? No nosso jargão. Ele costuma pegar aqueles momentos de low de mercado, né? Quando o mercado está em baixa, ele começa a fazer investimentos, normalmente na parte mais líquida, de repente via índice, etc. Alguma coisa às vezes de micro também, né? Investindo numa asset ou outra. Até tenho visto esse movimento. Um pouco mais de troca de bolso, mas já tem um investidor ou outro vindo, procurando, fazendo uma aplicação aqui e lá, e a moeda para eles, né, é vantajosa, porque às vezes é um investimento pequeno dele, sei lá, 250 milhões de dólares, que é pequeno para ele, mas para a gente, vezes do câmbio, é relevante para caramba para a Bolsa, né? Como é que você observa esse movimento? Porque uma parte do otimismo com a Bolsa brasileira, que foi dita aqui várias vezes, é como o Brasil está sendo colocado no cenário global, né? Com essa agenda de Estados Unidos um pouco confusa, barulhenta, com um cenário macro que começa de certa forma, deixar o Brasil num posicionamento melhor. Pô, tem guerra rolando, a gente não está envolvido, né? A gente é parceiro comercial de todo mundo. Como é que você enxerga o posicionamento internacional do Brasil nesse momento? Se você acha que isso pode ajudar a ficar menos dependente, eventualmente, do cenário eleição? Eu tento simplificar, assim, eu acho que é muito difícil tentar adivinhar quando vai vir esse dinheiro, qual a persistência, né, no tempo desse fluxo. A gente tenta sempre usar coisas mais tangíveis, assim, como bússola, sempre entender qual o nível de preço, né, qual a gordura de valuation que a gente tem. Eu acho que o ciclo de commodities, às vezes, é importante entender, né? Eu acho que na margem a gente teve discussões até de um crescimento menor na economia global, que deveria afetar bastante a gente, né? A gente viu o petróleo caindo bem, né? As discussões de China podem afetar também o preço do minério de ferro e tudo, algumas outras commodities. Então, eu tento, esse ciclo global, você respeita ele quando está acontecendo, mas eu acho que para o Brasil eu vejo outras coisas mais relevantes. Eu acho que, assim, no final, o ciclo de juros nosso é muito relevante. E eu acho que é uma discussão que ela é dominada pela eleição, né? O que eu quero dizer com isso? Acho que a eleição é a variável dominante nessa discussão de juros aqui no Brasil, porque no final a magnitude da queda de juros vai se dar com a magnitude do ajuste fiscal que for feito. Que está correlacionado com a eleição. Que está correlacionado com a eleição. Então, assim, eu acho que Ou seja, no final está tudo amarrado. Se a gente não tiver um ajuste fiscal, não vai ter como cair o juro. Ou se cair o juro, vai ser na marra e vai ser novamente. Ruim, né? Como a gente já viu em outros governos, cair o juro na marra não funciona. O dólar estoura. O dólar vai estourar e aí vai se vazar para algum lugar. Então, acaba que essa discussão até é menor hoje, quando você pega, sei lá, a discussão de crescimento, inflação e tudo, como estaria o posicionamento do Banco Central hoje. Eu acho que é uma discussão menor, porque vai ter uma variável dominante lá na frente, que é a eleição, porque a eleição ela domina o ajuste fiscal. Acho que o ajuste fiscal vai ser proposto por um novo governo. Esse governo parece que não vai buscar um ajuste relevante. Então, vai ser difícil cair o juros sem um ajuste fiscal. Então, eu acho que esse ciclo de juros, de custo capital aqui no Brasil, ele vai ser mais relevante que essa discussão global aqui. Eu acho que e esse assunto é interessante, né? Porque agora que chegou meio que próximo ao fim, ou aparentemente estamos no fim do ciclo de alta de juros, naturalmente todo mundo já começa a discutir quando vem o corte, né? Sim. E o que você está me dizendo é que, basicamente, sem uma mudança de mandato de política fiscal, a política monetária tem pouco espaço para ser ajustada. Ou seja, daqui até a eleição, talvez tenha um ajuste aí, o quê? De um ponto percentual na Selic, 100 bips que a gente fala no mercado, né? Exatamente algo marginal, isso. Né? Exatamente isso. Eu acho que qualquer ajuste nesse momento de juros deveria ser um número pequeno, dado que o fiscal está frouxo, tem que apertar. A hora que o fiscal for apertado, aí sim vai ter espaço para cair o juros de uma magnitude maior, mais relevante, para fazer a diferença, né? Acho que no custo capital. Novamente, a gente está largando de 10 de juro real ex ante. Então, assim, vai haver algum ajuste, mas para ser relevante, tem que ser acompanhado um novo modelo com ajuste fiscal mais relevante. E você estava comentando agora há pouco sobre a indústria brasileira, né? Como tomou resgate, veio diminuindo. Assim, parece que estancou os resgates, mas porque você falou, né? Virou alocação de cripto, né? Então já não tem mais também de onde tirar dinheiro, né? Não tem de onde retirar os recursos. Mas isso tem um impacto.
Porque esse bolso, boa parte dele é ocupado por investidores de valor, por exemplo, que são esses investidores profissionais que tentam procurar as assimetrias entre valor e preço na linha do tempo e que vão ficar investidos nas companhias por 5, 6, 10 anos para colher esses frutos. Uma vez que esse bolso está minimizado, aí, a gente tem talvez um dos mínimos de alocação histórica, a dinâmica do comportamento do mercado muda, porque se o mercado é liquidamente comprado e esse pedaço é menos relevante, quem é que está ocupando esse espaço então? São os CTAs, são os fundos gringos lá de algoritmo operando aqui, né? São, sei lá, a maior parte de hedge funds, fundos multimercados, etc., que tem outro perfil de alocação também. Talvez essa alocação via índice que a gente comentou, que é um dinheiro mais infiel também, que entra e sai com facilidade. Você observa isso afetando o comportamento do mercado e o que isso muda na dinâmica de quem está do outro lado da mesa. Ou seja, eu continuo sendo aqui um investidor de valor, estou vivo, sou a tábua, meu negócio é redondinho, eu estou bem, meu time aqui, o partnership está tudo certinho, então estou vivo. Como é que você joga esse jogo versus essa mudança de dinâmica? Eu acho que assim, a gente tem presenciado aí uma mudança relevante dos últimos, sei lá, 3, 4 anos para cá, que é isso, eu acho que a indústria de valor, né, de investidores de valor, ela tem sido cada vez menos representativa no total do mercado, né, vem perdendo espaço muito para a indústria de momento, né, que são esses fundos quantitativos, que são os fundos passivos, né, os ETFs, porque no final isso gera uma persistência de momento, né, os vencedores são cada vez mais comprados e os perdedores, e de repente são perdedores cíclicos, né, em algum momento do ciclo apenas, mas são mais vendidos, então assim, eu acho que isso essa mudança vem ocorrendo e a gente percebe, assim, acho que a amplitude dos movimentos tem ficado bem maior. Eu acho que essa persistência de momento, as coisas quando sobem muito, sobem por um tempo mais duradouro, e quando caem mais e caem por um tempo mais duradouro. E eu acho que isso tira muito do equilíbrio, né? Para um investidor de valor, né? A gente vê as coisas saindo do equilíbrio e tendo uma persistência muito grande. Eu acho que aumenta as oportunidades ficam maiores, mas isso exige assim uma paciência, uma disciplina e uma capacidade de suportar a dor enorme. Assim, eu acho que como eu falei, acho que a gente tem que tentar buscar ser arbitrador de paciência, né, na maior parte do tempo. E eu acho que é fundamental, acho que esse staying power, né, de você realmente conseguir suportar esses momentos. Eu acho que tem sido diferente, a dinâmica de mercado tem sido diferente, os movimentos têm sido mais agudos e tem uma persistência muito grande, eu acho que em parte por isso, porque o mercado está tendo menos representatividade de investidores de valor, mais representatividade de fundos que no final investem com o momento, a favor do momento, né? Isso tem acontecido cada vez mais, acho que ao longo desses 3, 4 anos. Assim, para a Dynamo escrever uma carta sobre isso, né? Que a Dynamo com certeza é a maior referência de value investor que a gente tem aqui no Brasil, e para eles pararem de escrever, porque eu acho que realmente está acontecendo uma coisa diferente. A gente vem, lá na empresa, a gente vem conversando sobre isso, a gente vem tentando cada vez mais entender e se adaptar a isso. Eu acho que isso gera oportunidade, mas novamente, isso é tudo muito dependente, aí você junta, porque uma coisa é muito cíclico isso, porque é impressionante como é procíclico isso, porque exatamente quem está olhando para esse movimento e está, de certa forma, discordando em alguns momentos, né, que não são investidores de valor, eles estão cada vez tendo menos recursos, né? Então, menos capacidade. E isso exatamente essa paciência e disciplina, você depende do teu passivo, para você conseguir realmente alongar o teu prazo, né, para você realmente ir contra, acho que essa divergência de valor que você percebe, né, acho que o pêndulo está indo muito para um lado e para o outro, e acho que para você conseguir fazer isso, você depende muito do teu passivo para você conseguir suportar, de investir e esperar as coisas acontecerem, né. Eu acho que nesse ponto até, o Equity Hedge, né, o fundo lá na empresa, que acho que a gente busca tirar o ciclo de mercado, né, minimizar drawdown e tudo, contribui muito nesses momentos, porque você consegue ter um pouquinho mais de disciplina para ver as suas teses convergindo ao longo do tempo, você não depender de estar a favor do movimento de mercado, né? Porque esse negócio é engraçado, porque é muito fácil falar de convicção, de investimento de longo prazo, até tomar um drawdown grande. Né? Quando toma um drawdown grande, convicção de longo, até porque a narrativa sempre acompanha, tem sempre uma narrativa. Eu estava falando dessas amplitudes maiores e tudo, o mercado ele é muito bom de construir uma narrativa para explicar que aquele movimento pode ser irracional,
grande parte vai ser por conta desse fenômeno que eu estou falando, só que vai ter uma narrativa para explicar ele, para corroborar e para deixar você na dúvida ali se realmente o que você está vendo é uma divergência de valor grande ou se tem uma razão fundamental que explique aquilo mesmo, entendeu? Então, acho que conseguir atravessar esses ciclos, assim, esses momentos, depende muito do teu passivo. Acho que a construção desse fundo nosso lá, o Equity Hedge, contribuiu muito para a gente minimizar o drawdown, tirar o risco de mercado. E aí você consegue, acho que tijolinho a tijolinho, ir construindo essa performance à medida que as suas teses vão convergindo para o valor que a gente entende como correto. Esse ponto do passivo, você está basicamente clicando uma tecla SAP aqui, falando do investidor, né? Do lado do cotista, a pessoa que vai investir no fundo, que naturalmente é a razão de viver de uma gestora, né? Um Sim. fundo não existe sem o seu cotista. E você comentou sobre o Equity Hedge, aliás, dá os devidos parabéns aqui no Stock Pickers, a gente tenta fazer o filtro para receber as melhores cabeças do mercado o tempo todo, e mês que vem você completa 36 meses, que é uma janela extremamente relevante de análise para esse tipo de estratégia, né? E vocês estão disparados entre os melhores lá, então, pô, já deixar até o parabéns para você e para toda a sua equipe aí pelo resultado aí, que realmente é bem impressionante. E aí eu queria perguntar, né, justamente, como fazer, porque eu conversei com vários gestores que me disseram, né, olha, cara, realmente essa presença do investidor de momento, especialmente o CTA, que depois de um fechamento da Rússia para mercado, depois da China ser considerada non-investable por vários fundos estrangeiros, né? Ou seja, não investível ali para o universo de investimento de diversos alocadores e investidores globais. Naturalmente, esses algoritmos precisam procurar outros países líquidos que tenham profundidade de mercado para receber, porque para ele se movimentar com essa rapidez, o mercado precisa ter profundidade. E o Brasil virou alvo, né? A gente não era alvo e virou um alvo relevante por a gente ter essas características. A gente é líquido na moeda, o mercado de juros ganhou profundidade, não é, enfim, o mercado de treasuries nos Estados Unidos, mas é líquido, o mercado de equities também tem alguma liquidez, especialmente quando você olha versus os outros países emergentes, né? Como é que vocês lá na Távola estão lidando com esse tipo de oportunidade? Para você suportar a dor, porque muitas vezes você entende essa dor, mas o seu cliente na ponta final eventualmente não vai entender, né? E aí se ele não entender, ele vai resgatar. Então, como é que vocês têm feito para cruzar e conseguir combinar isso e gerar resultado aí na linha do tempo? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que a primeira coisa é adaptar a forma de investir. Eu acho que a filosofia que a gente sempre teve. Primeiro, fazer o diagnóstico de entender que a gente foi treinado sempre para respeitar os sinais de mercado, né? É óbvio que a gente tem que ter coragem e pensamento independente para divergir, né? Acho que eu brinco que investir é divergir do consenso. Então, toda vez que você está fazendo investimento, você está divergindo de alguma coisa, por isso está dando uma oportunidade. Então, você tem que ter coragem de fazer isso, pensamento independente e tudo, mas a gente sempre respeita os sinais de mercado no sentido de que aquilo pode ser um indicativo quando você está indo contra que você está fazendo a coisa errada. Eu acho que uma das adaptações assim que a gente acho que tem se treinado a fazer, acho que, novamente, ao longo desse período aí mais recente que a gente está percebendo essas mudanças, é levar menos a sério os preços de mercado, principalmente em janelas curtas, assim. É impressionante a facilidade que as coisas vão e voltam. Antigamente as coisas faziam isso, precisava de mais fundamento, de mais notícia, de alguma historinha. Hoje em dia é mais fácil isso acontecer, então acho que tem que levar menos a sério. A gente é treinado para levar a sério os preços de mercado e eu acho que eles estão sendo, de certa forma, passando sinais errados às vezes, exatamente por conta dessa diferença de representatividade, né, de mais investidores de momento e eu acho que esse pêndulo tem oscilado com uma frequência e com uma magnitude maior. Então acho que a primeira coisa é essa. E aí com relação, acho que ao produto, o Equity Hedge, a gente realmente tentou buscar uma modelagem que você tivesse uma aderência maior, né? A tua carteira short combinasse com a tua carteira long, né? A gente faz a carteira short através de índices, só que a gente ajusta diversos índices, então a gente faz uma composição que realmente deu uma aderência que você não... Eu acho que, às vezes, um dos problemas que tiveram em outros produtos lá atrás, né, long and short, equity hedge, tinha muito beta escondido, né? Parecia que você estava zerado, só que no final você tinha muito beta escondido, né? Você estava com posições compradas e vendidas que não estavam equilibradas, né, para o risco de mercado. Então a gente tenta equilibrar isso. Acho que isso aqui ajudou a gente minimizar bastante o drawdown.
Então, novamente, eu acho que né, o Brasil sempre foi animado, né, os ciclos sempre foram agudos, as coisas sacodem bastante, né, intervalos curtos. Novamente, a gente estava discutindo aqui na virada do ano, parecia que tudo ia acabar, né? Que a nossa trajetória de dívida era insustentável, todo mundo jogando a toalha, esse modelo está quebrado, e no final está mesmo, só que tem uma esperança de troca em algum momento. Mas, e agora a gente já está indo para o outro lado, né? Estamos discutindo agora a alta da bolsa, as pessoas não querem ficar de fora, o FOMO e tudo. Então, eu acho que o Equity Hedge ele ajuda a dar um pouco mais de disciplina, que você busca tirar esse risco de mercado. Obviamente, a gente em alguns momentos tem alguma exposição um pouco mais comprada, menos comprada, mas às vezes vendida, mas é no intuito de realmente autoperformar à medida que as nossas teses vão se consolidando e as coisas vão caminhando na direção que a gente acredita. Eu acho que então, é um pouco do produto e eu acho que, respondendo a tua pergunta do CTAs, e tudo é isso. Eu acho que é fazer esse diagnóstico que eu acho que levar menos a sério os preços de mercado. Tá tendo muita enganação. Eu brinco que está parecendo tourada de vez em quando. Você passa para cá, passa para cá, passa para cá, passa para lá. Tem que tomar cuidado para não seguir o sinal errado. Assim, a gente sempre foi mais contrarian, só que é isso, é entender que agora acho que a persistência e a profundidade do movimento às vezes tem sido bem maior. Então, Mas você acha que a sua experiência de tesouraria te ajuda nisso, assim? Porque, sei lá, quando a gente conversa na média com um investidor mais de valor, ele não vai ter esse nível de percepção, a gente chama de trading, né? De estar ali no dia a dia. Eu sei que na Távola vocês têm um perfil muito ativo, né? E aí, para esse estilo de mercado que a gente está comentando, dado que tem muita distorção o tempo todo, preço se mexendo, você acha que isso ajuda, essa experiência ajuda vocês no dia a dia? foi o que eu falei, eu acho que assim, o objetivo, eu penso dessa forma pelo menos, eu acho que o objetivo não é nem esse dinheiro aí de trading, eu acho que isso aí contribui pouco, eu acho que não é por aí não. Eu acho que é esse staying power, eu acho que você está com a posição correta em cada momento, que ajuda muito nas próximas decisões que você toma. Se você for pego no contrapé de estar com a posição errada, grande demais, quando acontece algum evento, seja um evento micro, um evento macro, eu acho que você vai fazer besteira. A forma que você entra numa crise, ela diz muito como você vai se comportar nela, ao longo dela. Então, eu acho que o objetivo é muito mais antecipar, né, no sentido de perceber que alguma coisa pode acontecer, estar no tamanho adequado, do que reagir depois, porque a reação depois eu acho que ela vai te atrapalhar. Né? E novamente, eu acho que como o mercado tem oscilado numa magnitude maior, eu acho que o objetivo não é esse zigue-zague aí que dá dinheiro, não, mas estar com a posição certa, porque, novamente, eu acho que a gente pode sempre estar nessa discussão, né? Mas o investidor de valor vai estar sempre alongando o prazo e você vai estar sempre esperando as coisas acontecerem. Se caiu 10% para lá e para cá, não é isso que vai mudar a tua história. Não é isso que vai mudar a tua história, mas as pessoas elas se questionam quando você está perdendo e está indo contra. Né? Você tem um investimento que está em 10, 20% contra, e novamente, isso antigamente era assim, acho que hoje em dia é 30%, 40% numa janela curta, às vezes, né? A gente viu isso acontecer agora em novembro, dezembro. As pessoas se questionam, né? Se você está realmente fazendo a coisa certa, você tá entendendo o que vai acontecer com a sua empresa, e às vezes é muito path dependent, né? Você acaba tomando decisões ao longo do caminho piores se você tiver com um tamanho descalibrado. Então, acho que sim, essa experiência acho que a gente teve lá no Banco IBM, tesouraria, ajudou. Eu acho que a tentar ter uma calibragem e ter o tamanho certo em cada momento, se questionar, tentar antecipar um pouco os riscos, não se colocar numa posição errada, né? Em algum momento você perceber, puta, tô grande demais, né? O por outro lado também, tá pequeno demais e fazer besteira, ter que aumentar muito, de repente, num preço já que não é tão bom. Né, que de repente parte da tua história já foi contada. A gente gosta de ser um pouquinho mais dinâmico, de estar, medindo um pouco a gordura, né? Eu sempre falo que é um negócio que era para ser óbvio, mas exige disciplina. Tentar medir toda vez qual o espaço que eu tenho, né? Qual a gordura. É óbvio que às vezes as coisas caem e não ficam mais baratas, né? Elas não ficam mais baratas porque no final teve uma destruição de valor ali que o preço está só acompanhando. Vale o inverso também, às vezes as coisas sobem e não ficam mais caras, né? Então acho que a arte é essa, tá buscando sempre ponderar os cenários e calcular para ter como bússola essa distância de valor e preço, assim, para tentar nortear o sizing, o tamanho ao longo do caminho. Agora, uma discussão que a gente já falou aqui no Stock Pickers recentemente, um outro episódio de ações, que está extremamente em voga no mercado, pelo menos nos bastidores lá, um dos gestores, é a questão do mercado de aluguel, né?
É um mercado bem difícil aqui no Brasil. Eu consigo falar disso com propriedade porque na XP tem a mesa do Carlinhos, que é a melhor mesa do mercado. Aliás, na última vez eu falei que o mercado de alugar era difícil, ele ficou até chateado comigo. Ele falou, pô, então aqui. Eu falei, ó, cara, a mesa do Carlinhos tá fazendo o negócio funcionar, não à toa que eles são líderes de mercado. A turma lá brilha demais. Mas é de fato um mercado difícil. Até que tem pouca gente conseguindo fazer funcionar igual a equipe do Carlinhos lá. Mas o meu ponto é, você falou que você faz o controle de risco ali pro equity hedge vendendo o índice, né? E existem umas situações em relação ao índice que, por exemplo, para você vender o índice, você me corrija se eu estiver errado, você precisa ter uma opinião muito forte sobre Petrobras e Vale, por exemplo, pela relevância delas no índice, né? Como é que vocês fazem lá na Távola para talvez driblar esses pontos ali na hora de montar essa estratégia? E se vocês fazem, de repente, também posições vendidas em nomes específicos, né? Vocês tentam explorar isso também ali no dia a dia. Tá, legal. Então acho que exatamente esse é um dos ajustes que a gente fez quando a gente estruturou o produto, que é pegar realmente esses pesos que são muito relevantes no índice, né? Que é Petro, Vale, eu diria até bancos também, né? Uhum. Os bancos, por mais que sejam domésticos, né? Doméstico cíclico, né? Mas eles têm suavizado muito mais o ciclo, acho que até por ter conseguido entregar resultados ao longo do tempo, né? Não todos, né? Sim. Mas eu acho que eles suavizaram o ciclo, até largaram baratos também sempre ao longo do tempo, aí, pelo menos pelos últimos anos. Mas assim, Petro, Vale e bancos são pesos muito relevantes, perfazem quase 50% do Ibovespa. Então a gente realmente ajusta esses pesos e ajustar isso, não ficar short escondido, né? Como são pesos grandes, quando a gente tem a carteira do fundo, a gente vai ficar short uma posição grande de índice, a gente vai estar sempre tentando neteando, from scratch, né? Começando do zero, net zero, a menos que vou estar comprado para netear a posição implícita que aquela ação tem no Ibovespa, a menos que a gente tenha uma visão negativa, a menos que a gente ache que realmente é para ficar short em Petro, é para ficar short em Vale, é para ficar short em banco. Se a gente não tiver, se a gente tiver neutro, a gente vai estar comprado para poder ficar zero. Então isso já balanceia bem, já vai ficar vendido na outra parte do Ibovespa. É quase que aquele VBX, que é um índice que não existe, né? Um índice calculado que não existe. A gente tenta buscar isso. Tem uma composição também do small, a gente utiliza o small 11 também, é uma proporção dessa carteira short em alguns momentos, é meio que sanfona, a gente pode ficar maior ou menor de acordo com a nossa visão de cenário. Então acho que essa composição de um ajuste de peso de BOV mais o small, acho que deu esse perfil para a carteira. Isso foi a primeira coisa que a gente fez logo na largada para exatamente ajustar para esses riscos aí, que são grandes e às vezes ficam escondidos, né? Quando você olha aí os últimos 2, 3 anos, a Petrobras foi isso. Se você olhar o Ibovespa com e sem Petro, é uma diferença brutal. E, novamente, às vezes pode dar muito certo estar short nisso, mas eu só não quero estar short escondido. Eu quero que seja um short explícito, né? Então, como você falou, a gente, além disso, tem o grosso da carteira do hedge, né? A gente faz com índices, mas, além disso, a gente está vendido em algumas empresas que a gente entende que estão fora de preço, que teriam que ajustar. A gente tenta sempre buscar coisas que a gente esteja divergindo, que em algum momento fique claro para o mercado, né? Seja um resultado, seja uma trajetória mais difícil da empresa, seja um valuation que realmente dê uma gordura interessante para ficar vendido. Mas a gente faz igual, né? Tanto no long base, né? No absoluto, quanto no equity hedge, mas não é uma exigência de ter essa carteira short. É oportunista, quando a gente acha que tem alguma empresa para explorar uma oportunidade short. O grosso a gente vai carregar nos índices ajustados, aí da forma que eu coloquei. Vamos aquecer a conversa, porque agora a gente vai para a carteira de fato. E aí eu quero falar das movimentações que vocês fizeram e falar um pouco mais de como é que está a cabeça, a visão para os ativos da Bolsa, né? Eu queria começar pelo ponto que você até abriu. Você está falando de utilities, né? O setor de utilidade pública, mais envolvendo ali infraestrutura. Apelidado carinhosamente também pela turma do mercado como bond-like, né? Por ser parecido com um ativo de renda fixa, dado a previsibilidade de receitas, contratos longos, ajustados à inflação, que é exatamente o ponto que você estava dizendo antes, que você gosta de olhar para eles justamente por isso, né? Por ter essa previsibilidade. Fato é que parte relevante dessas empresas sobe o quê no ano? 40%? 40%. Entre 30% e 40%. Entre 30% e 40%. E aí você tem uma NTNB, que seria talvez o maior comparativo para esse tipo de ativo, né? Para esse setor, para esses setores, que não fechou tanto assim. Não. Então você tem as empresas andando bastante, enquanto a NTNB não fechou tanto, né? O juro real não fechou tanto aqui no Brasil. O que dá uma perspectiva de talvez
poxa, esses papéis aqui estão ficando um pouco mais caros e, pô, a gente viu aqui várias vezes no Stock Pickers, cara, de fato, um consenso do mercado está posicionado nesses papéis até pelo desconto que existia na época. Dito isso, eu sei que vocês reduziram boa parte da exposição no setor, zeraram vários papéis e hoje estão posicionados marginalmente ali em Eletrobras, né? Eu queria ouvir um pouco da visão para isso, assim, acho que esse movimento de preço foi o principal gatilho para vocês tomarem a decisão? Vocês acham que realmente o setor de infraestrutura, no geral, né, a utilidade pública, nesse momento, está caro? Então, vamos lá. A gente sempre vai caso a caso, né? Eu usei as utilities como uma referência de mercado, um termômetro que eu acho que é mais apurado para entender o movimento de preço que ocorreu, né? É isso, essa alta aí de 30% a 40% nesse setor mostra muito da melhora que teve, né, o mercado. A NTNB não fechou quase nada, de 7,5, sei lá, tá 7,20, fechou 30 vezes, 40 vezes, não teve um movimento expressivo. Acho que o pêndulo foi muito para o lado negativo lá no final do ano passado e agora acho que passou bem também para o outro lado. Passou bem porque a gente vai caso a caso, né? Acho que assim, vamos lá. A gente ali no final do ano chegou a ter uma carteira de utility bem grande, com uma representatividade na exposição dentro do fundo bem relevante. A gente tinha bastante nome, a gente estava Eletrobras, Eneva, Copel, Serena, Equatorial e Energisa. Equatorial e Energisa, por exemplo, empresas que são premium no sentido de que a gente às vezes tem dificuldade de investir nelas porque a gente não percebe uma taxa tão atrativa assim, né? Por mais que sejam empresas, a Equatorial, por exemplo, realmente entregou alocações de capital espetaculares ao longo do tempo, explicou por que negociava uma TIR baixa, mas ele tirava um coelho da cartola e você descobria que aquela TIR não era tão baixa quanto você achava. Ele te surpreendia, acabou de fazer esse movimento também ano passado com o investimento de Sabesp, né? A gente tinha Equatorial e carregou até agora recentemente. A gente zerou Equatorial, a gente zerou Energisa, a gente zerou Copel. Copel acho que é uma história também muito interessante de privatização e toda a mudança que eles fizeram, a forma de retornar esse capital para os acionistas, fizeram uma política de dividendos agora. Só que, novamente, foi por uma tira aí que está em torno já de 10, 11%. Quando você bota um corte ali, você pensar em TNB entre 7 e 7,5%, se você exigir 4 a 5 pontos, tem que ter uma empresa negociando acima de 11, né? 11, 12% de TIR. Então, acho que é isso que está fazendo a gente achar do fair para entendeu? Para o lado errado. E fez a gente zerar diversos investimentos aí, como eu comentei. Serena, a gente está sendo zerado compulsoriamente, né? Teve uma OPA de fechamento de capital. Eletrobras é um case que está negociando, tem uma duration um pouco menor, mas está negociando com uma TIR de 13, 13,5, né? Uma TIR ainda que tem alguma gordura para essa barra aí que eu comentei, né? E Horizon, que não é uma empresa de utility, né, clássica, né, uma empresa de aterros sanitários, mas que no final cada vez mais é uma empresa de gás, né, e de energia, né, por conta de todo o investimento que eles fizeram em biogás, biometano e tudo. Então é uma empresa também que a gente enxerga uma TIR de 14, 14,5. Então, são dois investimentos que a gente ainda tem. A Oz é uma posição ainda bem relevante do fundo, né? A gente já carrega, depois a gente pode falar um pouquinho mais dela, a gente já carrega há 4 anos, mas a Eletrobras é uma delas, e eu acho que o resto ficou abaixo desse sarrafo aí, quando você bota essa barra. Tem coisa até que está indo para o outro lado. Tem empresas negociando uma TIR de 8, sem falar de transmissão, porque transmissão eu não entendo porque que negocia nessas taxas internas de retorno, assim, né? Taesa, Transmissão Paulista, realmente chama atenção, mas aí a gente nem está fazendo nada nelas, mas tem outras empresas do setor elétrico que a gente até está vendido, porque está com TIR de 8, 7,5, 8, e aí está indo para o outro lado, então chama atenção. Horizon é um caso curioso da Bolsa, porque eu acho até que é menos falado do que deveria aqui, né? A empresa tem uma característica de compor resultado impressionante e começa lá atrás com um turnaround, depois vira uma listagem em bolsa, do momento do IPO que tinha, sei lá, 3 linhas de receitas pronunciadas, hoje a gente deve ter, sei lá, mais umas 6 que surgiram no caminho. Então se tem uma empresa que tira coelho na cartola, Impressionante. é a Horizon. Impressionante. E em cima de um tema extremamente interessante, né, de aterro sanitário, que é algo que não é muito óbvio para as pessoas o quão rentável pode ser esse negócio. E literalmente, né, é engraçado, né, porque uma das linhas de receita é justamente ser pago para receber a matéria-prima, né? Porque você pega o lixo, ele está sendo pago
para receber esse descarte, Isso. né, e transformar isso em dinheiro, né? Exato. Eu tive um contato até próximo com esse tipo de modelo de negócio, porque tem uma outra empresa que não é listada que faz isso também, né? E uma quase namorada minha, essa categoria existe, Nando Lima? Quase namorada, existe? O pai faz isso, extremamente interessante, então eu tive contato profundo com o tema. Mas é impressionante o que a Horizon tem feito, né? E hoje é uma das principais posições da Távola. Você gosta da companhia por essa perspectiva de composição de retorno ao longo do tempo? A Horizon é uma história assim, ela é a maior ou duas maiores posições, duas a três maiores posições da empresa, lá dos fundos, nos últimos 4 anos. Desde o IPO, eu acho que assim, é impressionante a capacidade que a empresa teve de investir o capital da forma correta. Ao longo do tempo, ele fez até algumas captações primárias, fez uma agora recente, e tem reinvestido esse dinheiro, né, essa operação de biometano, que era uma operação que lá atrás, quando a empresa abriu o capital, a gente nem vislumbrava, né? Já existia o biogás, mas todo o beneficiamento depois indo para biometano, isso também nem existia essa perspectiva. E hoje a empresa saiu, né, lá no IPO, só botar em contexto, assim, não que seja relevante, é relevante porque a magnitude chama atenção, mas a empresa abriu o capital a R$ 22, hoje ela está a R$ 52, e a Horizon hoje é mais barata do que era quando abriu o capital. Olha que legal, assim, legal no sentido de, eu acho que isso é a diferença de preço e valor, né? Que é o que você estava explicando antes. A empresa, na nossa conta, assim, todos os investimentos que a empresa fez ao longo do tempo foram a taxas tão altas que ela gerou R$ 40 de valor. Então, os 22 seriam equivalentes a quase 62 hoje, né? A empresa está 52. Então, assim, ela subiu menos do que a geração de valor dela no período. É uma empresa que largou com 5 aterros, hoje tem 17 aterros. Então, diversas operações de M&A que geraram muito valor. Essa parte de biometano, por exemplo, ela faz investimentos a taxa interna de 25% real. Quando você alavanca isso dá um número gigantesco, 50%. Então, assim, é difícil você achar um play de infraestrutura no Brasil que consiga investir a taxas tão elevadas, né? Ela acabou de fazer uma oferta primária também. Eu acho que ela tomou decisões muito inteligentes ao longo do caminho. Eu acho que o legal de você acompanhar uma empresa por tanto tempo, e a gente tem feito isso desde o início, como eu falei, 4 anos, é você perceber em cada nó assim, que a empresa tem que tomar uma decisão, como eles foram tomando as decisões corretas ao longo do caminho. Assim, é realmente impressionante, tem que tirar o chapéu para os executivos da empresa. A gente acompanha eles e tenta contribuir sempre ao longo do processo. Né? Essa oferta que eles fizeram agora, por exemplo, eles captaram 600 milhões, eles fizeram um mecanismo, né, de warrant, né, com direito e tudo, que gerou um lock-up de 2 anos para quem quisesse entrar. Então, assim, gerou um incentivo de preço, porque esse warrant ele equivale a um desconto de uns 20%. Né? Então, quem estava comprando na oferta estaria comprando não no preço de tela, no preço de tela, mas se você colocar o direito, o warrant que você recebeu na conta, era um 20% de desconto, só que um trade-off de você ficar locapado durante 2 anos. A gente, obviamente, optou, né, por migrar parte da nossa posição, exatamente por toda essa visão de longo prazo que a gente tem na empresa. Então, é uma história assim as pessoas gostam de usar essa palavra, né, compounder. Ela foi um compounder assim espetacular ao longo do caminho. Não é porque o preço da ação subiu, é porque realmente a capacidade de reinvestimento da empresa ao longo do tempo foi impressionante, assim, impressionante. E bom, a gente falou aqui de utilidade pública, a gente falou de Horizon, que não está entre essas empresas quando a gente fala que não é um nome que aparece, mas que tem essa característica, é um dos casos, de fato, mais curiosos da Bolsa, que vocês estão aí há bastante tempo investidos. Mas além disso, o que compõe hoje a carteira da Távola, assim, em termos de teses e temas importantes? A gente busca não ter preconceito, né? Então a gente tenta sempre encontrar oportunidades de investimento, de repente, que o mercado está menosprezando a magnitude, né, de mudança de valor que a gente enxerga, né? Então, tem 2 histórias assim que são um pouco que tem mais preconceito, né? A Tenda, por exemplo, e a Stone, né? Falar rapidinho assim só, mas acho que como a gente enxerga às vezes oportunidades, né? Acho que a Tenda é uma empresa que passou por um estouro de custo gigantesco ali, pós-Covid, pós-pandemia e tudo. É uma empresa que virou patrimônio e eu acho que as mudanças que foram ocorrendo ao longo do caminho, né?
as mudanças que tiveram no programa também, né? Então acho que a empresa, a gente enxergava uma empresa, a gente fez um investimento ano passado ali, sei lá, por volta de outubro, assim, mais ou menos, setembro, outubro, a gente fez um investimento na empresa, a gente enxergava uma melhora de vendas muito relevante, uma melhora de margem muito grande, a empresa estava operando com VSO elevado, então assim, dava para perceber que ela tinha espaço para começar a repassar preço, né? Isso ia expandir as margens dela. E tinha uma safra que tinha que passar pelo resultado ainda, que é uma safra que tinha margens muito baixas, que à medida que isso fosse saindo do resultado, ia ficar mais claro a margem que a empresa estava operando, né? E isso foi acontecendo ao longo dos últimos resultados. Então, assim, é uma empresa que largou, na nossa conta, né, olhando para 2026, é uma empresa que largava 3 vezes lucro, né? Ela já subiu aí, dobrou de preço, né? Um preço de 13 virou 25, foi, sei lá, 50, metade, meio. Metade foi expansão, 3 vezes lucro virou 4 vezes meia, e o resto foi crescimento de earnings. Teve uma revisão grande até com as mudanças que o governo promoveu no Minha Casa Minha Vida, geraram um acréscimo ainda por cima de lançamentos e de novas receitas para a empresa, que fez o nosso lucro também ser bem revisado para cima. As margens têm surpreendido, a margem bruta tem surpreendido bastante. Então, assim, é um case, de certa forma, simples no sentido de perceber uma oportunidade de valor muito grande que vai ter uma revisão ainda por cima ainda maior ao longo do caminho. A Stone também foi parecida, assim, acho que uma empresa que tem um preconceito muito grande, o setor de adquirência sempre foi muito competitivo, então foi sempre visto como uma commodity, com bastante competição, então que não tinha muito espaço, né, para você gerar retornos relevantes. E eu acho que a empresa fez um trabalho excelente, assim, né? Ela sempre foi vista como uma empresa muito boa, do ponto de vista de execução, de marca, de todo o conceito do produto, mas que quando entrava num ciclo de aperto de juros, dada a competitividade, né, dos participantes, as empresas sofriam muito, né, porque tinha um aperto muito grande nas suas margens. E não foi isso que aconteceu. Acho que o setor começou a se tornar bastante racional. A gente fez um investimento, né, ano passado, mesmo com esse aperto de juros, ela sofreu, teve uma correção muito grande, e a gente viu ali uma oportunidade por entender e conversando, né, acho que com bastante elos da cadeia, que o setor estava bem mais racional e que o repasse de preço estava acontecendo, né? Então tiveram diversas iniciativas que a empresa foi fazendo ao longo do caminho e foram rentabilizando, o retorno marginal da empresa foi crescendo bastante, teve uma oportunidade de devolução de capital muito grande, ela fez uma recompra que foi 15% do valor de mercado, praticamente. Se ela conseguir desinvestir de um ativo aqui que ela tem agora, que é a Lynx, provavelmente ela vai conseguir fazer o desinvestimento, vai ter um espaço para retornar quase que 30% do valor de mercado. Então, assim, realmente foi uma distribuição muito grande para mostrar como que acho que a otimização da estrutura de capital podia acontecer ao longo do tempo. Uma empresa que largou barata, continua barata, assim, do ponto de vista de lucro, a gente enxerga 6 vezes. Eu não gosto de usar essas métricas muito simplistas, mas acho que dá um norte, assim, de largou de um preço que com uma revisão de earnings isso fica, gera uma performance bem, bem explosiva, assim, o negócio subiu muito. E tem, para amarrar, tem algum setor que te preocupa, algum setor da bolsa que você olha até por essa movimentação de preço, que tem te preocupado, mas eu sei que vocês olham totalmente o caso a caso, né? Então, obviamente, vocês não estão olhando setores, vocês estão olhando as empresas, mas naturalmente as empresas que te preocupam estão dentro de algum setor. Então, tem algum setor ali que hoje te preocupa mais dentro da nossa bolsa? Eu acho que, assim, novamente, como é uma ponderação de cenários, né, para a eleição, Perfeito. é difícil achar que tem alguma coisa que pode sofrer muito, porque o cenário pode ir na outra direção, né? O cenário pode ser muito positivo ou muito negativo. Então, é difícil setorialmente pensar se vai ter alguma mudança relevante. Eu acho que tem que ir casa a casa. Tem algumas empresas que a gente acha que passaram por problemas, né? Setor de varejo, aí tem varejo staples e varejo um pouco mais cíclico, mas tem empresas que a gente percebeu que realmente largavam de preços muito elevados e tinham alguns problemas na operação, aí é mais delicado citar nomes, mas Claro. a gente tem alguns shorts em algumas empresas dessas, mas eu acho que é caso a caso, é específico, não estou vendo nada, novamente, eu acho que o mercado andou, mas o mercado não está caro,
eu quis dizer só é que o preço andou e o cenário não mudou tanto e ainda tem uma variável que vai ser dominante ali na frente, entendeu? Isso se expressa claramente na carteira do Equity Hedge, né? Que você tem essa flexibilidade, né? Uhum. O absoluto vocês têm também a flexibilidade, mas Sim. dá para dizer que hoje no Equity Hedge você tá neutro, né? Sim. A posição tava o quê? 0 com -5, né? Isso. Que vai parecer, puta, ele tá vendido. Não, ele não tá vendido, ele tá zerado, tá no 0 a 0, tá neutro, que é um pouco da cabeça de vocês hoje. Ali no final do ano, só para contextualizar, no final do ano, aí virada do ano, início do ano, a gente estava com 80% no absoluto, uns 12 a 14% comprado no Equity Hedge. E, novamente, isso não é uma expressão de otimismo e pessimismo, é a gordura que a gente estava vendo que dava conforto a ter mais alocação. E agora o absoluto está próximo de 50%, o Equity Hedge está próximo de 0, fica um pouquinho às vezes negativo, mas novamente não é porque acho que vai cair, é porque é uma carteira que é derivada da outra. Então, com o nosso book todo long ele diminui no absoluto, o book automaticamente do Equity Hedge diminui também. Então a posição short fica um pouquinho maior às vezes, mas novamente quando se ajusta por beta até é meio 0 a 0 mesmo. Mas passa um pouco dessa visão assim que eu acho que os preços estão mais justos. As oportunidades, tem coisa boa, tem oportunidade legal ainda, a gente percebe, né, algumas coisas que a gente tem interesse de estar investido ainda, às vezes em tamanho menores, mas ainda enxerga uma gordura legal, mas um pedaço bom foi consumido aí ao longo do caminho, né? É aquela famosa antecipação de futuro, né? O mercado foi na frente antecipando um pedacinho já, a gordura está menor, tá um pouco mais apertado. Perfeito. Bolsa com gordura menor. A bolsa tá light. Mas, Gustavo, queria te agradecer por estar aqui hoje. Que isso, eu que agradeço. Cara, eu sei que, enfim, o nosso processo aqui no Stock Pickers às vezes obriga nossos amigos cariocas a virem de última hora, né? Bate e volta. É isso, a gente acaba fazendo isso com vocês, mas, a gente fica muito feliz quando vocês vêm, então é um prazer ter você aqui. Sempre um prazer conversar com você, cara. Obrigado pela oportunidade. E eu queria adicionar também, né, a Távola está com os veículos abertos aí, vale a pena acompanhar o trabalho da turma. Eles estão aqui porque a gente realmente gosta do trabalho da Távola por lá. E eu conheço, inclusive, tem amigo meu, alocador, chato pra cacete, tá? Chato, que é investidor da Távola. Então, assim, passou por um crivo que eu conheço, o crivo pessoalmente. Esses são os melhores. Que a gente sabe que tem que saber responder as perguntas difíceis. Mas é isso aí, turma. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.